Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bom, como podem ver, não é Isabela Fortunato. Estou aqui invadindo o espaço da Isabela. A Isabela, essa semana, está se recuperando. Meu nome é Silmara Luz, eu sou terapeuta de mães e hoje nós vamos falar sobre o retorno ao trabalho após a maternidade. E para conversar comigo sobre isso, eu trouxe algumas mentorandas minhas, que já estão no final do processo delas. Então, hoje a gente vai falar com a Dialine Teixeira, com a Aniélia Speiler e com a Laís Contiero. Meninas, sejam bem-vindas, que alegria ter vocês aqui, tudo bem? Você está no mudo, Di. Oi, tudo bom? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Muito bom. Me contem aí, falem um pouquinho para o pessoal sobre vocês, porque eu já conheço vocês, não tem graça. Então, contem um pouquinho sobre vocês. Di, você pode começar? Meu nome é Dialine, eu sou servidora pública do estado de Minas Gerais, trabalho no esquema de plantão. Sou mãe da Estela, que está com 1 ano e 5 meses amanhã, e estamos aí na luta, aprendendo cada dia mais essa missão gostosa que é ser mãe e muito desafiadora. As delícias e os desafios, né? Isso. Tem uma campanha até que fala sobre a maternidade que chama Maio Furta-Cor, porque é exatamente isso, né? A maternidade é furta-cor. Tem dia que ela tá daquele jeito e tem dia que ela tá linda e maravilhosa, né? Anne, pode falar um pouquinho sobre você? Oi, eu sou a Anne, eu sou a Aniélia Speiler, mas todo mundo me conhece como Anne. Eu sou a mãe da Rebeca, de um ano e 9 meses. Ela também me chama de Anne. E a vida. E eu não trabalho fora. Eu fico em casa e eu cuido dela, eu sou dona de casa. Muito bom. Laís, pode se apresentar? Eu empreendo no crochê hoje, trabalho em casa, sou mãe do Murilo, de 6 anos, e do Miguel, de 2 anos. Estou aí me desafiando todos os dias para tentar dar conta de tudo, né? Que a gente tenta dar conta de tudo. Exato. E a Laís tá num pós-cirúrgico aí, né? Atrasou aí para entrar porque tomou o remédio errado, na doideira, o filho chegou com febre. Sim, hoje perrengues de mãe, né? Uhum. Tô no 9º dia de pós-operatório de uma cirurgia. Aí eu tô com o meu mais novo em casa, que não deu para me levar para a escola. Meu marido teve que ir trabalhar externo hoje. O meu mais velho chegou com febre. Fiquei nervosa, tomei o remédio errado. E é assim, é perrengues de mãe, faz parte. No final dá tudo certo, né? Exato. Eu estava falando com vocês aí no individual de cada uma e cada uma estava com o seu motivo, né? É uma que não tinha com quem deixar a filha, a outra que estava atrasada lá no shopping, a outra que estava com os filhos aí, um doente, né? Tudo essas coisas. E aí eu falei, né? Gente, programa de mãe tem que ser assim, né? Não tem graça. Eu, 1h30, o Miguel ainda não tinha conseguido dormir, tá? Só para vocês saberem. Então, 1h30 eu tava lá correndo pro Miguel dormir, meu Deus do céu, não vai dar tempo, e é assim mesmo. Assim é a vida. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Sobre o retorno ao trabalho após a maternidade. E a minha primeira pergunta vai para Anne. A Anne falou, não trabalho fora. Anne, não trabalha fora, mas a gente até conversou sobre isso mais cedo, né? Não trabalha fora. Você acha que por isso falou, não trabalho fora. Anne, não trabalha fora, mas a gente até conversou sobre isso mais cedo, né? Não trabalha fora. Você acha que por isso falou não trabalho fora? Não trabalha fora, mas a gente vai microfonia. Não trabalha fora. Mas a gente que está dentro de casa, né? A gente tem muito mais trabalho. Não, assim, são trabalhos diferentes, são trabalhos completamente diferentes. A gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que, entre aspas, né, dar conta de tudo. A gente tem que fazer a comida, a gente não tem intervalo, a gente não tem pausa, a gente não tem hora de almoço, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da criança, a criança está agarrada na gente o tempo todo. É uma loucura, é muito trabalho. É desafiador, né? É desafiador.
Tem que ter um remeleixo. E como é que foi para você essa decisão de ficar em casa com a Rebeca? É uma decisão difícil e fácil ao mesmo tempo, né? Trabalhar é uma coisa legal, uma coisa que agrega na gente. Tem gente que vive pelo trabalho, que a paixão da vida da pessoa é trabalhar. Mas, assim, eu enxergo que criar, né, educar uma criança, que formar aquela pessoa é o trabalho mais importante que alguém poderia ter na vida, né? Você fala muito que a gente cuida da mãe, a gente cuida não só da mãe, mas a gente cuida do filho e a gente cuida de todas as gerações dali para frente. E é isso, né? É o trabalho mais importante que alguém poderia ter, é cuidar daquele ser humano e formar um cidadão de bem, formar uma pessoa, ajudar na formação daquele caráter, né? Então, eu acredito que é fundamental, assim, o mais importante. Uhum. Muito bom. Dialine, você que é plantonista, que trabalha dia sim, dia não, que já chegou para mim com a frase, não estou dando conta de nada. Como é que é para você lidar com a rotina da maternidade, que todas nós sabemos que é uma rotina muito desafiadora, e lidar com esse trabalho, que é um trabalho muito legal. Primeiro, falar sobre o seu trabalho, né? Dialine tem um trabalho incrível. E como é que você lidar com isso? Trabalhar de plantonista, dar conta da Estela, das coisas de casa, como é que é para você? Então, primeiro é plantonista, mas um plantão de dia, um plantão noturno e folga 3. Aí nas 3 folgas, primeiro você tem que dormir para descansar do plantão noturno. E dar conta de casa, isso que eu não estava dando conta, não estava conseguindo me organizar, né? Casa, trabalho, cuidar de si mesma, e isso aí estava sendo muito desafiador, né? Tanto que eu procurei a mentoria para poder me auxiliar, me organizar, e tem me ajudado bastante, né? A gente tem se culpado menos, tem se cobrado menos, né? Aceitar que a gente não precisa, não é obrigada a dar conta de tudo, que a gente pode dividir as responsabilidades, inclusive uma delas logo no início da mentoria, eu consegui colocar a Estela na escola, então, assim, a Estela hoje estuda na parte da manhã e à tarde está aqui comigo. Agora dormindo, é um olho aqui, outro na babá eletrônica, para a gente poder conseguir conversar. Uhum, maravilhoso. E você falou de culpa, e essa palavra culpa, para mim, me remete muito à Laís. A Laís é uma empreendedora que fica em casa, que tem 2 filhinhos, o Murilo e o Miguel. Ela também tem um Miguel, que é da mesma idade que o meu, inclusive. E a Laís tinha essa questão muito da culpa, né, da produtividade, porque nós, que eu também me incluo, que somos empreendedoras, que trabalhamos de casa, também temos essa questão de conseguir afastar a criança, conseguir trabalhar, foco no trabalho, foco na criança. E você, Laís, como é que você anda dando conta das coisas? Eu vou rebolando, né? Faço um pouquinho ali, um pouco aqui, e vou assim, mas a questão da cobrança mesmo, mãe se cobra muito, a gente se cobra para dar o melhor para o filho, né? A gente quer fazer tudo. Se desse para a gente se dividir em 5 pessoas, né? A gente tentaria para dar conta de ser uma esposa, de ser uma boa mãe, ser uma dona de casa, ser empreendedora. É desafiador, mas com as mentorias da Silmara, hoje eu também consigo... Que antes eu passava o dia inteiro fazendo crochê. O dia inteiro fazendo crochê, o dia inteiro sendo mãe, o dia inteiro sendo dona de casa. E eu me cobrava muito, porque eu tinha que produzir X por mês. E hoje não. Hoje eu falo, não deu, consigo organizar melhor o meu horário, e se não deu, tudo bem. É como a Silmara sempre fala para mim, né, Sil?
Se não deu, tudo bem. E hoje eu sou muito mais produtiva. Eu consigo 2 horas que eu paro para realizar o meu trabalho, eu consigo ser muito mais produtiva do que ficar o dia inteiro fazendo crochê, tentando, cuidando da casa, cuidando dos meninos. Hoje eu estou... E não me culpo mais se eu não conseguir fazer determinadas tarefas no decorrer do dia. Uhum. Legal. É uma coisa que eu sempre digo, e agora falando de mim, né? Mãe também é gente. Então, a Laís falou, né? A gente tá tão preocupada em fazer coisas para os outros, tá tão preocupada em cuidar da criança, como a Anne disse, cuidar da criança, não ter tempo para pensar. Você não tem tempo para pensar, você vai fazendo, né? Tem que fazer comida, tá na hora de fazer tal coisa, tá na hora de dar um remédio, tá na hora de tal coisa. A Jaline também falou, é um olho aqui, um olho na babá. Então, assim, é tanta coisa uma em cima da outra que a gente esquece que existe uma pessoa atrás da maternidade. Que existe uma pessoa que precisa ter desejos supridos, existe uma pessoa que tem necessidade, sim, muitas vezes, da realização de uma carreira. Existe uma pessoa ali atrás, né, de tudo isso. Então, uma coisa... E como é que é dar conta de ser mulher, além de ser mãe? Como fazer isso? Então, a primeira coisa que eu sempre digo é ter o pai participativo, né? Anne, como é que é para você o pai aí em casa? Ai, aqui, graças a Deus, o pai ajuda. O pai ajuda, não. O pai faz a parte que corresponde a ele. Não pode falar que o pai ajuda essa altura do campeonato. O pai não ajuda, não. O pai faz a parte dele. Uhum. Isso é fundamental, né? Aqui, o meu marido, Marcelo, ele sai para trabalhar muito cedo, né? Ele 5h30, assim, no máximo, ele já saiu de casa. E ele volta lá para umas 6h30, 7h. Então, a grande maior parte do tempo sou eu sozinha com a Rebeca. Mas o fato dele chegar e fazer a parte que corresponde, né? De ficar com ela, de ter cuidado com ela, de participar dos cuidados com ela, de dividir a carga realmente comigo, final de semana, quando ele está disponível, num feriado, isso faz completa diferença pra gente, né? Pra mãe. Porque senão sobra tudo pra gente, né? E a gente simplesmente não dá conta. Uhum. E aí a gente consegue perceber, analisando isso, o quanto é importante não só para você como mãe, como para o seu relacionamento, porque ele acaba entendendo um pouco mais o que você está sentindo, né? Apesar de fazer menos coisas, porque ele tem essa carga que ele trabalha fora, precisa sair muito cedo. E também para a Rebeca, né? O quanto de memória ele está criando nela, porque na cabecinha dela, não é... Porque, assim, o que eu vejo muito são crianças que ficam nas festas, nos lugares agarradas com a mãe o tempo inteiro. Alguém tenta pegar, a criança não quer, e a mãe tá ali esgotada, todo mundo aproveitando, e a mãe ali com a criança, né? Mas por que aquela criança tá daquele jeito? Será que é porque ela é birrenta? Ou será que é porque é a realidade dela em casa? É o tempo inteiro com a mãe, né? Então, é bom para todo mundo. É bom para ele, que participa da vida dela, que vê os marcos dela. É bom para vocês, como casal, que ele começa a te compreender melhor. E é bom também para a Rebeca, né? E acho que a Laís tem um pouco para falar sobre isso, na questão de ser melhor para vocês como casal. Laís, conta um pouquinho da sua experiência. Tá no mudo. Tá no mudo? Agora Voltou? tá. Agora... Uhum. Então, eu sou uma mãe de pandemia, né? Igual a Silmara. E os meninos eram o tempo todo comigo, né? E o meu marido também não participava. Ele não fazia o papel dele como pai, porque ele passava o dia inteiro trabalhando, ele chegava cansado e acabava ficando muito, muito em cima de mim. Acabou que agora ele arrumou outro emprego, ele trabalha mais em home office do que na empresa, né? Então, ele acaba participando mais. E hoje ele até fala, é tão gostoso, porque esse momento é único, né? Criança cresce, passa muito rápido e é muito bom para o casal. A gente acaba tendo mais tempo, as tarefas não ficam acumuladas só em cima de mim, é dividido. Tanto que hoje, quem
quem dá banho nos meninos é ele. É o momento dele, e ele que prepara o café, ele que põe os meninos na escola. Então, isso é muito importante. Melhorou muito em questão do relacionamento nosso, dele com os meninos, porque antes os meninos não queriam nada com o pai. Ah, é hora de comer. Eu quero a mãe. Então, eu ficava igual um polvo, né? Eu comendo, porque eu aprendi uma coisa. Quando você vai dar comida para o filho, come junto. Porque senão depois você não come. Não é? Ou você come o resto, né? O do Murilo foi assim, eu comia o resto e quando eu comia, que às vezes eu passava o dia sem comer. Aí com o Miguel eu falei, não, quando o Miguel for dar comida para o Miguel, meu prato vai estar do lado. Né? E hoje, que nem hoje, ele consegue participar muito mais. Às vezes os meninos até falam, eu quero o pai. Eu acho tão bom isso, tão importante. E é muito, muito bom, muito bom. O relacionamento muda em relação a tudo em casa. Inclusive, do te entender mais também, né? Porque era uma Sim. questão aí na sua casa isso, né? O Luiz não tinha tanta compreensão e agora ele passou a ter, né? Sim, e principalmente agora eu fiz uma cirurgia e eu tive que ficar de repouso absoluto. E ele trabalhou, ele cuidou dos 2 meninos, ele fez comida, ele lavou roupa, e ele falou assim, é muita coisa. Não dá para uma pessoa só fazer. Ele falou, nossa, ele chegava no final do dia e falou, ainda tenho louça para lavar, eu estou exausto já. E sim, eu lembrei de um filme, né? Aquele filme lá, Se Eu Fosse Você, que a gente só dá valor no trabalho do outro quando a gente de fato faz o trabalho do outro, né? Sim. A gente não costuma dar, e o trabalho da mãe, ele geralmente não é valorizado, né? Não é fácil, é muita coisa mesmo. E assim, eu acho que uma coisa que nós tentamos dar conta de tudo, mas o que é mais difícil, hoje eu vejo com o Murilo de 6, é o educar. Que a gente tem que ser repetitiva e você tem que estar muito atenta aos movimentos do seu filho. Exato. Né? E aí, se acontece algo que te cansa demais, você acaba deixando passar por cansaço, né? Sim. Tá bom, quer fazer isso, então vai lá e faz. Tudo bem. É assim mesmo. E daí também é a importância do pai. Sim, às vezes ele chega contando uma história da escola e às vezes na correria do dia a dia a gente não dá atenção àquilo. E aquilo faz toda a diferença. Sim. Toda a diferença de você ouvir, de entender e orientar. Né? E pega no gancho do que a Anne disse, e realmente é o que eu falo. Quando você cuida da mãe, você cuida melhor da criança, porque você vai dar mais ouvido para a criança, né? Sim. E aí, na sua casa, como é que é a participação do papai? Daniel, né? Esse mano. Mudo. Tá no mudo. Tá no mudo. Di, você tá no mudo. O dia todo, mas de manhã, as tarefas aqui, assim, quando eu estou em casa, nos meus dias de folga, né? Até quando antes de sair para o plantão, a gente sai mais ou menos no mesmo horário, ele costuma ficar com a Estela, aquela questão da parte da manhã, troca a fraldinha, dá um remédio, troca a roupa. Enquanto isso, eu estou agilizando a bolsa da escola, a bolsa que vai para a casa da vovó, porque a minha sogra é minha rede de apoio aqui, né? Enquanto a Estela não está comigo, ou na escola, tá com a vovó. E aí eu vou agilizando as outras coisas da casa, para a gente poder sair. E à noite, ele também participa bastante, a Estela muito grudada nele, e é importantíssimo, eu acho, a criança ter as 2 figuras, né, quando é possível. É importante ter essa referência, a gente já consegue identificar no comportamento dela o que ela tem a mãe como referência, o que ela tem o pai, né? Então, eu acho que isso aqui em casa a gente se ajuda, a gente se ajuda bastante, assim, nesse sentido, com os cuidados com ela, sabe? No dia a dia. Claro que comida, né? Como eu escolhi o plantão justamente para ter
mais dias de folga para poder dar mais atenção para ela, acompanhar essa situação da alimentação, né, da educação mesmo, do desenvolvimento dela. Então, eu fico mais com essa questão. E quando ele chega, eu compartilho: amor, vamos desenvolver isso, ela fez isso, para a gente poder ir trabalhando junto nessa questão. Sim, maravilhoso, maravilhoso. E é isso, né? A parceria, ela ajuda em tudo. E a Laís falou uma coisa que é verdade, que às vezes que é só o pai. Ontem aconteceu algo que foi mais ou menos assim. O Miguel foi na cozinha, pediu água, eu falei: quem você quer, a mamãe ou o papai? Ele virou para mim e falou: papai. Eu falei: graças a Deus. É engraçado que eles acham que a gente fica com ciúme, né? Não fico nem um pouco. Também não. Eu falo: que bom, tô de folga. Pede papai. Exatamente. E Di, como é que foi para você a questão do retorno ao trabalho? Olha, confuso, né? Ih, alguém acordou. É confuso porque a Anne até falou a questão de ser produtiva, né? E a gente sente falta da nossa produtividade. Quem sou eu mãe? Quem sou eu de Aline? E aí, ao mesmo tempo que a gente sente falta desse retorno das atividades, a gente quer estar ali cuidando, não quer desgrudar do neném, do filhinho. E aí foi um pouco desafiador nesse sentido, mas a rede de apoio é fundamental para poder a gente seguir o nosso caminho, sabendo que a nossa filha está bem cuidada e vai ficar em paz. Ela vai seguir também, a vida precisa continuar. Né? Exato. Se quiser ir lá pegar ela, Di, pode ir lá pegar, tá? Eu vou, gente, dá licença. Pode ir, vai lá, vai lá. Laís, rede de apoio, aproveitando o gancho da Di aí, a rede de apoio. Como foi fundamental para você a rede de apoio? Quantas pessoas compõem a sua rede de apoio? Como é que funciona aí na sua casa? Olha, para mim aqui é bem complicado. Minha rede de apoio é minha mãe, minha sogra e minha irmã. Mas durante a semana, todas elas trabalham, né? Mas é essencial. Durante a semana fica um pouco puxado para mim, em relação à rede de apoio. Mas final de semana, elas me ajudam muito. Antes eu tinha um certo preconceito em relação a deixar os meninos com alguém, porque eu me cobrava, né? Eu falava: não, sou eu que tenho que cuidar, sou eu, né? Vou incomodar. Eu achava que eu estaria incomodando, mas pelo contrário, é o momento delas, de vó, de tia com eles, e eu consigo ter meu momento, né? Consigo sair com meu marido, eu consigo tomar um banho tranquila, e é muito bom, muito bom. É libertador, né? Eu falo que é libertador, porque a gente, depois que nós nos tornamos mãe, a gente fica muito limitada quando está com eles, né? E ter esses momentos sozinha, fazer coisas que nós gostamos, é muito bom, muito bom. Sim. E Anne, para você que é mãe dona de casa, é importante também a rede de apoio? Nossa, é muito importante. A rede de apoio é fundamental, né? Só que eu tô aqui no Rio Grande do Sul, eu sou carioca, e aqui eu tenho uma pessoa na minha rede de apoio, que é a minha mãe, que trabalha. Então, faz falta ter uma rede de apoio maior, né? A Rebeca fica em casa o tempo todo, 100% do tempo comigo. E sempre que eu posso, sempre que a minha mãe pode, ela me dá uma ajuda, né? Então, hoje, por exemplo, a Rebeca tá com a minha mãe para eu poder estar aqui participando. E a rede de apoio faz diferença, né? Pra gente... No meu caso, eu não consigo ter a Rebeca indo dias certos para casa da minha mãe, nada disso. Mas só o fato de eu conseguir ter um alívio ali, de vez em quando, né? Uma coisa pontual. Eu preciso ir a um médico, eu tenho com quem deixar a Rebeca. Faz diferença, porque senão a gente não consegue viver. A gente simplesmente não consegue.
né? Se eu tiver que fazer um exame de sangue, eu vou com a Rebeca. A sociedade não está preparada para isso, mas eu vou. Seguro a Rebeca no colo, dou um braço para tirar o sangue, seguro a Rebeca no outro braço. E vamos embora. Mas tem médico que não dá para levar a Rebeca, né? Tem situações que realmente não tem como você fazer se você tiver com um bebê do lado. Então, tem que ter rede de apoio. Tem que ter algum apoio para você respirar de vez em quando, pelo menos. Uhum. Sim, e aí é uma coisa que é bem nebulosa ainda, né? A rede de apoio, que é o que a Laís falou. Ah, a rede de apoio eu sentia muita culpa de deixar a criança. Você também já sentiu isso, Anne? Existe mãe que não sentiu culpa? Exato. Ai, Mãe Di, e culpa anda junto. exato. Di, como é que é a rede de apoio aí? Da Anne, né? Oi? Tô vendo. Porque a minha mãe mora em Juiz de Fora, eu moro em Belo Horizonte, né? Minha família toda de lá, e aqui eu tenho a família do meu esposo. Então, eu conto que não é muito extensa, né? Eu conto com a minha sogra, e é isso aí que vai me ajudando a escapar, né? Igual a Laís falou aí também. A gente precisa ter o nosso tempo, né? A escola foi uma outra escolha também, apesar de muito pequena. A Estela, né, entrou com 1 ano e 2 meses, mas a escola também tem sido meu escape, além Sim. da rede de apoio que entra, né? Acaba entrando aí. Sim, porque a escola também é uma rede de apoio, né? A gente pensa, quando a gente fala em rede de apoio, a gente pensa em pessoas. Ah, mas eu não tenho ninguém, não tenho parente, minha mãe é de fora, a Estela aí participando. Já teve participação do Miguel e da Estela. Minha mãe é de fora, né? Não tenho parentes. Mas é uma opção também a rede de apoio paga, né? Às vezes a gente não pensa nisso. Às vezes a gente se sente tão culpada em deixar que a gente esquece disso. Mas a escola é uma rede de apoio paga, babá é uma rede de apoio paga, né? Mas é muito importante, sim, a gente ter rede de apoio. E isso eu acho que é fundamental para essa volta ao trabalho, ou até mesmo quando vai ficar em casa, né? Porque não é porque a mãe fica em casa, que eu estava falando com a Anne hoje de manhã, que ela não faz nada. Pelo contrário, quando a gente trabalha fora, a gente tem horário para entrar e para sair. Mas a gente, quando é mãe o tempo integral, você não tem horário de bater ponto, né? A filha da Anne mesmo, gente, ela acorda, tem dia que 3h30 da manhã, né? Tipo, eu não sei como ela consegue. Mas, tipo, tem dia que 3h30 a Anne tá postando stories lá, a bonita acordou. Eu também não sei como eu consigo. Não sei como consegue, mas assim, não tem horário para finalizar o expediente, não tem horário para iniciar. Na hora que a criança acorda, você tem que iniciar, né? Então, é muito importante para as mães que estão em casa também a rede de apoio. E meninas, como é que a gente faz para não se sentir culpada em deixar as crianças como rede de apoio? Vamos ver se vocês já estão tinindo aí na mentoria. Laís, me conta aí, como é que você faz para não se sentir culpada? Ah, hoje eu não me culpo mais, não. Gente, eu acho bom. Eu até falo assim para minha irmã, quando minha irmã fica com os meus filhos, eu falo assim: olha, eu, como tia, eu fui muito privada em ficar com a minha sobrinha, porque eu trabalhava fora, não tinha tempo, e minha irmã era muito grudenta com a minha sobrinha. E eu viro para minha irmã e falo assim: é o seu momento, tia, com ele. Aproveita, faça o que você quiser. Ela vai cuidar muito bem. Porque eu tinha esse preconceito. Eu falo, gente, eu tenho medo. E se ele cair, se ele não se... Não, deixa ela curtir o momento dela como tia. A minha mãe mesmo, eu deixo com a minha mãe faz o que ela quiser e ela adora levar os meninos para o parque. E antes eu ficava assim, no parque, eu era neurótica, gente. No parque, e se ele cair? E se passar alguém e roubar ele? Se ele comer terra. Sim, eu ficava, meu Deus, se ele comer terra. Eu falo, não, é o seu momento como vó, vai lá e curte. Uhum, Mas antes eu me culpava muito, eu falava assim, a Laís de antes. Ai, Débora, não vai te atrapalhar, minha irmã, né? Não vai te atrapalhar? Não, imagina. Hoje não. É o momento deles. Depois eles crescem
e não vai virar adolescente, não vai querer mais ficar com a tia, com a avó. E eu acho que é essencial para a criança ter esses momentos, até para desgrudar o umbigo um pouco da gente, sabia? Para eles são crianças diferentes longe da mãe, longe do pai. Né? Total. É muito bom, muito bom. Eu não me culpo mais, não. Eu acho bom, viu, gente? Às vezes eu falo assim, pode pegar o dia que você quiser, mas eu não deixo. Mas é para minha mãe, minha sogra e minha irmã. Para a rede de apoio mesmo, né? Minha rede mesmo de apoio. Sim, maravilhoso. E você, Anne? Eu já não me sentia culpada, mas eu tinha medo de pedir. Né? Então, assim, eu aqui só tenho a minha mãe, eu não tenho mais ninguém. Minha família tá toda no Rio de Janeiro, a família do meu marido tá toda no Rio de Janeiro. Então, aqui a gente só tem a minha mãe mesmo. E eu falava, poxa, mas, né, semana que vem eu tenho médico, então eu não vou pedir essa semana de novo, né? Eu vou ficar incomodando. Então, eu tinha muito medo de pedir, muita vergonha, assim, sabe? Eu não quero incomodar. A minha mãe tem os trabalhos dela, as coisas dela. Então, eu ficava muito nessa de, não, deixa para quando for alguma coisa mais importante, não, deixa para outro dia. E aí eu ficava com medo de pedir ajuda, medo de falar para ela assim, poxa, você pode ficar com a Rebeca? Né? Inclusive, obrigada, Silmara, minha mãe está com a Rebeca, e eu ganhei um Vale Night. Ela só vai devolver a Rebeca amanhã. Vai dormir. Essa noite vai dormir, né? Essa noite eu vou dormir. E a Rebeca tem o péssimo hábito de acordar 4h30, 5 da manhã. Então, tem dia que 3, meu Deus. Então, assim, eu não tinha tanto lance da culpa, né? Também acho maravilhoso. Quer levar? Leva, aproveita, se diverte. Mas eu tinha muito medo de pedir, de estar incomodando, de incomodar mesmo, né? De falar, ai, que saco, de novo, ai, semana que vem, ai, de novo. Gente, ela é a avó. E querendo ou não, a minha mãe é a única família que a minha filha tem aqui perto. O resto todo da família está a mais de 1.000 quilômetros de distância. Então, nossa, se é para gastar tempo com alguém, vamos gastar tempo com a família, né? Maravilhoso. E você, Di? Já se sentiu culpada? Como é que foi o processo da escola? Hoje em dia ainda é difícil não sentir culpada, porque tem a questão até onde é normal, até onde eu não estou incomodando mesmo, não estou exagerando, ultrapassando do bom senso, né? Porque a gente acaba ficando afobada para querer fazer um monte de coisas e a gente fica preocupada mesmo se não está incomodando, se está atrapalhando a pessoa em alguma coisa, né? Mas a gente lembra que mãe também é gente. E todas nós, falando de mulher, fomos mães, né? Elas foram, as avós foram mães, elas sabem como que funciona. Né? Então, a culpa às vezes tende nesse sentido de saber separar, né? O tanto que é normal, o tanto que você está ultrapassando do limite, né? Mas a gente reconhece que é necessário, né? Todo mundo faz, uma hora uma vai precisar, e família, criança é gostoso demais, né? Igual a questão da tia curte, vai, faz a bagunça que você quer, eu também sou tia, curtia demais ficar com as minhas sobrinhas, então eu tento me colocar também no lugar delas. Vai, curte. Aproveita, tia. Exato. E a Laís falou uma coisa que eu escuto muito, né? Mas não vai cuidar como eu. Inclusive, isso eu fazia com meu marido. Mas ele não vai cuidar como eu. Mas ele não vai. E não vai mesmo, gente. Não vai, né? E tá tudo bem. Ainda bem que não vai fazer igual eu, né? Porque imagina, né? Ele tem o jeito dele de fazer as coisas. Ele tem a forma dele de fazer as coisas. A tia tem a forma dela, a avó tem a forma dela, né? A minha mãe, por exemplo, a Isa participando do próprio programa dela, né? A minha mãe, por exemplo, ela dá almoço para o Miguel de uma forma completamente diferente de mim. E o meu marido também dá almoço para ele de forma completamente diferente. E graças a Deus, ainda bem que é assim, né? E uma coisa que eu... E foi exatamente assim que eu consegui o desmame noturno aqui em casa. Exato. Porque o Marcelo começou a acolher a Rebeca quando ela acordava de madrugada.
Foi assim aqui também. Foi aqui, assim, é da mesma forma. E aí ele começou a acolher e chegou um momento que ela começou a pedir para que eu colocasse ela no berço em vez de deixar no colo. Então eu lá, ninando, aquela criança pesada no colo. E daqui a pouco ela começou a pedir, não, berço, e apontava para o berço, porque ela não queria mais ficar assim, né? Mas isso só começou porque o meu marido começou a acolher ela de madrugada, e aí ela começou a aprender a dormir de outra forma. Se ele não tivesse feito isso, eu estava até hoje dando mamar de madrugada. E pensa, né, gente? Às vezes acontece da gente ficar doente. E se um dia você ficar igual a Laís, que precisou fazer cirurgia? E aí? Como é que vai ser? As crianças não vão comer? Né? Como é que vai ser? Então, não é bom só pra gente. É o que eu falei. É bom para todo mundo. É bom pro pai, que vai aprender a acolher o próprio filho, que é coisa melhor do que isso. É bom pra avó, pra tia, que vai ter um momento. E é bom pra gente, que a gente descansa também, né? E eu sempre falo uma coisa que eu demorei a aprender isso. Eu não posso ser o mundo dele. Eu tenho que ser o porto seguro. O lugar para que ele volte. Não o mundo inteiro. Ele precisa conhecer outras pessoas, conhecer outras coisas. Eu não posso ser o mundo dele inteiro, né? E uma coisa que foi a Anne que falou que ficava meio assim preocupada de ficar pedindo e tudo. Gente, para vocês que estão ouvindo, para quem está aqui, enfim, alinhamento de expectativa. Gente, isso é libertador, libertador. Ai, mas eu tenho medo de pedir. Alinha a expectativa. O máximo que, se você falar com ela e ela fala não, é o máximo que pode acontecer. Fala não, tá bom, tudo bem. A gente pede de novo depois. Ou então tenta alguma outra forma, né? Uma babá, talvez, ou alguma outra pessoa, no caso da Anne, que não tem outra pessoa, mas talvez uma babá. E é importante isso com todas as pessoas, né? O óbvio precisa ser dito às vezes. Com o marido, com a rede de apoio, alinhar a expectativa. Isso evita estresse, evita desentendimento, evita várias situações desagradáveis. Então, a rede de apoio e a participação do pai, eu acredito, não sei se vocês concordam comigo, que é fundamental para o retorno da mãe ao trabalho, ou até mesmo para a vida da mãe como um ser humano. Não só retornar ao trabalho, mas como um ser humano. E, infelizmente, hoje, a Anne mencionou, e é verdade, nossa sociedade não está preparada. Aconteceu um episódio comigo que eu fiquei muito irada, assim, que nós estávamos num restaurante e o Miguel fez cocô. E eu tava almoçando, meu marido já tinha terminado, e eu olhei pro meu marido e falei assim, vai trocar a fralda dele, por favor? E aí meu marido pegou ele, saiu, daqui a pouco ele voltou e falou, então, só tem trocador no banheiro feminino. Gente, olha o cúmulo do absurdo. Nós estamos em 2022. Como é que se pode falar de empoderamento feminino? Como se pode falar de mães e mulheres no mercado de trabalho quando a gente vive essa realidade? Vocês já passaram por algo parecido? Já passou de... Você estava falando, mas eu não estava te ouvindo. Como se só a mãe trocasse a fralda do filho. Não, e foi a resposta que o cara me deu, tá? O garçom. Ele falou assim, né, que geralmente isso é coisa de mulher. Ou um homem falando, né? Exato. A Anne já passou perrengues parecidos, né, Anne? Já. Como eu já falei, eu moro no Rio Grande do Sul. Já passei perrengue de restaurante até que não tinha, né? Eu em Gramado, 4 graus. E aquele... explosão, sabe? Que vem até aqui o pescoço. E o restaurante não tinha trocador. Um trabalho que não dava nem para fazer sozinha, né? Porque precisava ser em dupla. Não tinha nem trocador. E foi assim, no meio do restaurante. Tinha uma mesinha com sofá. Eu falei, vai ser ali no sofá. O meu marido, você tá doido? Eu falei, eu vou fazer o quê? Deixar a criança assim? Não tem como. 4 graus e eu tirando a roupa da criança no meio do restaurante. Um frio. Mas é o que tem, né? Às vezes eu vou em restaurante aqui na minha cidade, né? Eu não moro em Gramado, eu moro em outra cidade. E às vezes só tem no banheiro feminino. E eu falo pro meu marido, ó, dependendo da situação eu consigo fazer sozinha, dependendo da situação eu não consigo. E ele fica na porta às vezes. Eu vou, troco, devolvo a criança e volto para arrumar a bagunça que ficou dentro do banheiro, né? Uhum. E paciência, né? A gente
vai trabalhando um restaurante de cada vez, um estabelecimento de cada vez. Uma e a gente vai... mentalidade de cada Como é que vez. é, gente? Tem que ter, né, nos 2 banheiros, tem que ter uma área de família. Tem, exato, banheiro família, né? Para entrar os dois numa situação dessa, precisa dos dois juntos, né? Um segurar a perna, o outro limpar e tal. Precisa, né? Eu acho um absurdo. Tem muitos restaurantes que não tem trocador. Não tem mesmo. Eu já cheguei a trocar os meus filhos em pé. Sim. Foi uma única vez que eu fui no restaurante, eu já troquei na pia do banheiro, já. Ele ficou em pezinho, meu marido segurando, e troquei ele. Muito bom, muito bom. Bom, Luciana já está querendo expulsar. Gente, muito obrigada, foi maravilhoso. E eu queria que vocês deixassem um recado para as mães, né? Da experiência de vocês. Gi, você pode começar? Não assumam responsabilidade, porque a gente não dá conta. E boa sorte. Maravilhoso. Anne. Boa sorte, certamente é o melhor. Boa sorte, a maternidade é vida selvagem. E para as mães que ficam em casa, a minha dica é: incluam os bebês de vocês nas suas atividades. Vai lavar roupa? O neném vai ajudar a botar roupa na máquina. Vamos limpar a casa? Compra uma vassourinha pequena, bota uma vassourinha na mão da criança para a criança ir fazendo com você. Torre de aprendizagem é o melhor investimento da face da terra para quem fica em casa. Vai cozinhar, bota a criança ali na torre do lado. Vai lavar a louça, a criança lava a louça junto. Não existe dica melhor para quem fica em casa do que essa. Envolva a sua criança nas suas atividades, porque isso vai fazer com que você consiga fazer as coisas. Maravilhoso. Laís? Mãezinhas, não se culpem. E se não dar conta de tudo, porque a gente não dá, tudo bem, tá tudo bem. É isso aí. Meninas, muito obrigada. E, bom, meu recado para a mãe é que você não esqueça que mãe também é gente. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Tchau. Tchau.